Imagina que tu precisa juntar no processo um e-mail para provar alguma coisa importante, como uma cobrança indevida. Provavelmente, a tua primeira reação é tirar um print do e-mail para juntar no processo. Mas será que isso basta? E se a outra parte apresentar um e-mail falso, será que tu saberia identificar essa adulteração e mostrar para o juiz que esse e-mail é falso? Meu nome é André Tessani, eu sou juiz de direito e nesse vídeo eu vou te mostrar, primeiro, como garantir que o teu e-mail seja aceito como prova válida. Segundo, como mostrar ao juiz que uma mensagem foi manipulada. E terceiro, eu vou mostrar como, no teu dia a dia, como identificar se o e-mail que tu recebeu é legítimo. Fica comigo até o final, porque vamos juntos depois analisar na prática um e-mail real. É comum que em processos judiciais as partes apresentem prints ou cópias simples de e-mails. No entanto, esses métodos eles podem ser facilmente contestados porque eles não garantem a autenticidade da mensagem. Um e-mail impresso ou copiado, ele pode ser alterado sem deixar rastros evidentes. Assim como uma carta física tem um envelope com informações essenciais, os e-mails também têm dados ocultos que podem ser determinantes num processo judicial. Para que um e-mail seja considerado uma prova robusta, é necessário apresentar a mensagem completa, incluindo seus metadados. Os metadados são dados técnicos que fornecem informações sobre a origem, o trajeto e a integridade do e-mail. Por exemplo, em 2016 teve um caso que ficou bem famoso, não só aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo o Esporte Clube Internacional. O clube apresentou e-mails como prova de uma suposta irregularidade na transferência do jogador Vitor Ramos para o Esporte Clube Vitória. Algumas investigações começavam a apontar que os e-mails apresentados teriam sido adulterados pelo empresário do jogador. Mas voltando ao nosso conteúdo, vamos ver duas situações diferentes. Primeiro, se a tu quem quer juntar um e-mail como prova, e depois o que tu tem que fazer para verificar a autenticidade do e-mail e ter argumentos para contestar um e-mail juntado no processo judicial. E estas mesmas informações vão te ajudar a ver se um e-mail que tu recebeu aí no teu dia a dia, na tua caixa postal, é legítimo ou não. Primeira situação, então, se é tu que vai juntar um e-mail num processo judicial. A juntada de um e-mail do processo ela é permitida. O Código de Processo Civil, no artigo 369, permite a produção de todo tipo de prova, inclusive, claro, por meios eletrônicos. Isso é uma prática bastante comum nos processos judiciais. Porém, geralmente as partes apresentam apenas a capturas de tela desses e-mails, é só aqueles prints, né? Quando não tem a impugnação da outra parte, o documento é considerado autêntico por força do artigo 411 do Código de Processo Civil. E, na minha realidade, trabalhando numa vara civil, eu observo que, na maioria dos casos, não tem controvérsia sobre a veracidade das mensagens. O que as partes acabam discutindo é sobre a interpretação dessas mensagens ou o contexto em que elas foram remetidas. O problema surge quando a parte contrária impugna essa prova. A captura de tela, por ser apenas uma imagem, ela não contém metadados, que são aqueles dados técnicos embutidos na mensagem e que registram informações como o IP, o IP do servidor de envio, a data, a hora exata, o domínio real do remetente, os servidores intermediários, os resultados de validações de segurança. Os metadados, eles funcionam como o verso de um documento ou carimbos e numa carta registrada. Eles não aparecem à primeira vista, mas eles são indispensáveis para provar a autenticidade e o percurso da mensagem. Sem esses elementos, eventual perícia fica muito limitada e pode não ter meios suficientes para confirmar se aquele e-mail foi realmente enviado por quem alega. Nem tem como ver se ele permaneceu íntegro até chegar no destinatário. Então, para evitar problemas com esse, a melhor alternativa é usar uma ata notarial, previsto no artigo 384 do CPC, ou ferramentas como o Verifact, que registra não apenas o conteúdo, mas também os metadados da comunicação.
A ata notarial tem a presunção de veracidade e o Verifact é uma ferramenta que é aceita amplamente na jurisprudência. Agora vamos olhar para o outro lado da situação. Se a outra parte que juntou um e-mail falso no processo, como é que tu vai identificar uma falsidade e como tu vai mostrar ao juiz e provar que aquele e-mail não é autêntico? Ou ainda, no teu dia a dia, como é que tu pode verificar se um e-mail que tu recebeu é legítimo, mesmo que ele pareça à primeira vista ali confiável? Vamos lá então. Além do conteúdo visível, que é a mensagem, os e-mails contêm cabeçalhos técnicos que funcionam como uma espécie de envelope digital, registrando detalhes importantes sobre a mensagem. Vamos entender alguns desses elementos. Endereço IP de origem. Um dos dados mais relevantes nos cabeçalhos técnicos de um e-mail é o endereço IP de origem. O IP funciona como um endereço digital do remetente. Ele identifica de qual servidor ou até mesmo de qual região do mundo aquele e-mail foi enviado. Por exemplo, se alguém afirma ter enviado uma mensagem do Brasil, mas o IP aponta para um servidor na Europa, isso levanta dúvidas sobre a veracidade daquela comunicação. Mas essa informação por si só não é definitiva, porque existem ferramentas chamadas VPNs que funcionam como túneis digitais. Quando alguém usa uma VPN, o e-mail pode parecer ter saído de um país, mesmo que a pessoa esteja aqui no Brasil. Em termos simples, a VPN disfarça o IP real, redirecionando a conexão por outro servidor. Isso torna a identificação da origem verdadeira mais difícil, exigindo uma análise mais aprofundada do contexto e de outros elementos técnicos para confirmar a autenticidade do e-mail. Servidores intermediários. Cada vez que um e-mail passa por um servidor, essa informação é registrada. Essa cadeia de registros permite rastrear o caminho percorrido pela mensagem, ajudando a identificar possíveis manipulações ou desvios. Domínio e remetente verdadeiro. Atenção aqui. O campo from pode ser falsificado para parecer que o e-mail veio de um endereço confiável. Eu posso, por exemplo, mandar um e-mail como se fosse do Mercado Livre, apenas ajustando algumas configurações ali no meu computador. No entanto, os cabeçalhos contêm informações como return path, que ajudam a verificar se o e-mail realmente veio do domínio que afirma representar. Identificadores únicos da mensagem é o Message ID. Todo e-mail possui um código exclusivo que se chama Message ID. Ele funciona como um número de série daquela mensagem, e esse número ele é criado automaticamente no momento em que o e-mail é gerado pelo servidor de origem. Esse identificador, ele permite rastrear o e-mail ao longo do caminho que ele vai percorrendo e também verificar se ele foi reenviado, manipulado ou duplicado. E como é que isso funciona na prática? O Message ID, ele aparece no cabeçalho técnico do e-mail e deve permanecer idêntico em qualquer cópia legítima daquela mensagem. Então, se alguém encaminha o e-mail sem alterar o conteúdo, o Message ID original é mantido. E isso vai comprovar, então, que se trata da mesma mensagem. Agora, olha a situação. Se o conteúdo for copiado e colado manualmente num novo e-mail, ou se for criada uma versão forjada, esse novo envio vai ter um novo Message ID que vai ser diferente e vai então revelar que não é a mesma comunicação original. Por exemplo, imagine que tu é autor num processo e o réu junta na contestação um e-mail adulterado. O perito pode verificar se esse Message ID apresentado no documento bate com o que consta nos registros do servidor ou da caixa de entrada do destinatário. Se forem diferentes, isso indica que a mensagem foi recriada artificialmente, mesmo que o texto pareça igual. Então, presta atenção aqui. Quando um e-mail é encaminhado e uma palavra é suprimida, ou uma frase é suprimida, ou uma palavra acrescentada ou suprimida, qualquer alteração, o servidor cria uma nova mensagem com um novo Message ID, e isso pode ser identificado pelo cabeçalho.
Fica até o final, porque daqui a pouquinho a gente vai analisar junto o cabeçalho de um e-mail real, identificar alguns desses principais dados. Mas agora eu preciso te mostrar como que a gente acessa essas informações na prática. Eu vou usar aqui o Gmail, que eu uso, todo mundo usa bastante, mas outros sistemas de e-mail também permite fazer esse tipo de visualização. Se tu usa algum outro provedor, como Outlook, Yahoo, ou qualquer outro cliente de e-mail, um e-mail corporativo que seja, dá para buscar ali no Google, não é difícil de ver qual é o caminho para visualizar esses cabeçalhos técnicos, porque ele não aparece logo que a gente entra no e-mail, tem um caminho especial ali para ele. No Google, então, a gente abre o e-mail desejado, clica depois nos 3 pontinhos que ficam do canto superior direito da mensagem e a gente seleciona "Mostrar original". Daí o sistema vai exibir primeiro um resumo simplificado dos principais dados técnicos da mensagem, antes de apresentar o cabeçalho completo no formato bruto. Antes de entrar no código completo ali do cabeçalho, o usuário já consegue verificar rapidamente se a mensagem passou pelos principais testes de autenticidade ali. E é como se fosse um resumo da autenticidade do e-mail antes mesmo de acessar os detalhes técnicos. Mas o que nos importa mesmo é o cabeçalho. Então, depois desse resumo inicial, eu posso rolar a página para baixo e ver o conteúdo completo da mensagem, incluindo ali o cabeçalho técnico completo e todo o corpo do e-mail, todo o conteúdo do e-mail. E logo abaixo também aparece uma opção aqui no Gmail de baixar mensagem original. Quando a gente clica ali, o Gmail vai nos permitir salvar o e-mail num arquivo com a extensão EML, fica .eml. Esse é o formato padrão usado para armazenar e-mails, não só os Gmails, todos os servidores usam esse formato. Ele preserva todos os elementos, remetente, destinatário, assunto, conteúdo, anexo, e o que nos interessa agora são os metadados do cabeçalho, que, como a gente viu, eles são essenciais para análise técnica ou para uma perícia. E esse arquivo eu posso abrir em qualquer programa de e-mail, como o Outlook. Se quiser apenas visualizar o conteúdo bruto, também dá para abrir esse arquivo EML com um editor de texto simples, como o bloco de notas, o Notepad ou o Notepad Plus, que vai permitir acessar então diretamente ali o código-fonte da mensagem. É o arquivo .ml que deve ser juntado no processo judicial quando a gente pretende apresentar ali um e-mail como prova. As capturas de telas devem sim ser anexadas na petição ou colocada num anexo, no PDF em anexo, mas como apoio visual, para facilitar isso para facilitar a leitura do conteúdo pelo juízo ou pelas partes. Mas esses prints, não vão substituir o valor probatório desse arquivo original, que é o que comprova, como disse, a autenticidade da mensagem. Vamos ver na prática como é que a gente pode analisar um e-mail e detectar possível origem fraudulenta e como é que a gente pode mostrar isso tecnicamente. Vamos dar uma olhada então aqui no cabeçalho de um e-mail real. Eu colei aquele cabeçalho todo dentro do Word, pode ser feito com qualquer editor de texto. Então a gente começa aqui primeiro com esse dado aqui, ó, delivery to, e aqui tem o meu e-mail @gmail. Claro que eu anonimizei aqui o meu e-mail. O que que é isso aqui? Esse campo aqui, ele confirma que a mensagem foi de fato entregue diretamente na minha caixa de entrada. É como o carimbo do porteiro dizendo que o envelope chegou ali na minha mesa sem desvio, sem redirecionamento. Serve para demonstrar que a entrega se completou no destino correto. O segundo item aqui é o return path. Esse endereço, ele pode parecer meio esquisito, mas ele revela uma estrutura bastante comum nos e-mails corporativos, e-mails, automatizados. Bounces é um termo técnico que significa devoluções, ou seja, as mensagens que voltam quando o e-mail não é entregue corretamente. O trecho aqui com o meu e-mail, ele não tem, em vez do arroba aqui, ele tem o igual. Isso aqui é trocado para permitir que a empresa monitore o envio de forma individual. O domínio final aqui, esse domínio final, ele mostra que o envio veio de um subdomínio controlado pela própria Digipix. Isso é um bom sinal, porque mostra que mesmo sendo
uma estrutura técnica, ela pertence a uma empresa legítima. O outro campo aqui é o received from, que eu falei antes já. Essa linha mostra qual servidor foi o responsável por enviar a mensagem para o Gmail, ou seja, é o ponto final do trajeto antes de o e-mail chegar até a minha caixa de entrada. O nome do servidor aparece com esse código esquisito aqui, O 1181, etc. E esse número entre parênteses aqui, isso aqui, ó, isso aqui é o IP, é o IP desse servidor, e ele funciona como esse endereço digital na internet. Esse dado é importante porque ele permite verificar quem controla esse servidor e se ele tem relação com o remetente legítimo. Nesse caso aqui, se trata de um servidor vinculado a um serviço de marketing digital usado pelas empresas para o envio automatizado desses e-mails, usado com notificações de compra, boletins, confirmações, etc. Quando a empresa contratante, como aqui no caso é de Pix, autoriza o servidor a enviar a mensagem em seu nome, isso fica registrado nas configurações de segurança do domínio, como SPF ou DKIM. E é justamente isso que o Gmail verifica e nos informa mais adiante, quando aponta que o envio passou nessas validações. Se o IP aqui fosse de um servidor estranho, sem relação com o domínio da empresa, e ainda assim estivesse enviando as mensagens no nome dela, isso poderia indicar uma tentativa de fraude ou falsificação. Por isso, essa linha é um dos pontos mais importantes do cabeçalho para se analisar a legitimidade. Outro ponto aqui é Authentication Results. Esse é o boletim de desempenho, digamos assim, da mensagem nos testes de segurança feitos automaticamente pelo Google. Aqui o e-mail passou em três testes fundamentais. O SPF, que confirma que o servidor que enviou a mensagem tinha permissão para isso. O DKIM, que garante que o conteúdo não foi alterado no caminho, e o DMARC, que confirma que o domínio segue políticas de segurança e que o envio respeitou essas regras. Quando esses 3 marcam pés, a confiança na autenticidade técnica da mensagem é bem mais alta. O outro aqui é o received by. Essa linha aqui mostra que o e-mail passou por um servidor intermediário. Normalmente a mensagem não vai do ponto A ao ponto B, ela passa por os servidores. Então, cada passagem como essa aqui, ela funciona como uma estação em que o envelope recebe um novo carimbo. E essas camadas ajudam a montar o caminho que a mensagem percorreu, até se verificando ali se houve alguma tentativa de manipulação ou algum desvio no trajeto. O outro aqui é date, que é a data. Data e a hora exata aqui. A linha, então, mostra quando que a mensagem foi enviada, com precisão, inclusive, do fuso horário. Isso é relevante quando tem prazos legais ou contratuais que têm que ser observados, porque impede que como eu disse antes, que esse horário seja manipulado com base nas configurações do computador de quem enviou. From, aqui, é o endereço que aparece como remetente na minha caixa de entrada. Visualmente, parece legítimo, porque é o domínio correto da empresa, mas, né, esse campo, ele, como eu disse antes, ele pode ser falsificado com facilidade. É como colocar qualquer nome num envelope de uma carta, né? Por isso, é sempre importante confirmar se os outros dados técnicos, como esses últimos que eu falei ali, corroboram que é esse aqui, o remetente mesmo. O outro item aqui é o Message ID. Esse é o código identificador único da mensagem. Nenhum outro e-mail vai ter esse número. Ele funciona como um número de série do produto e pode ser usado para rastrear a mensagem, se ela foi reenviada, copiada ou de qualquer forma adulterada. O outro campo aqui é o subject, que é o assunto. É o assunto da mensagem, aquele assunto que quando a gente vai mandar o e-mail, a gente escreve, ele serve para contextualizar o conteúdo. Aqui no caso é da confirmação de um pedido. Essa informação, ela importa para se verificar a vinculação entre o conteúdo e a atividade do usuário. Campo agora reply to. Aqui no caso tá reply to GPix, indica
para onde que seria enviada uma resposta se eu clicasse lá no responder do meu e-mail. Nesse caso, como é bastante comum, é um endereço que a empresa não quer que tenha uma resposta, né, tenha ali o não responda. Isso é bastante comum nessas comunicações automáticas. Então olha só, se esse campo ele tivesse um outro domínio que não fosse relacionado à empresa, no caso que a gente está vendo Digipix, seria um alerta. Depois nós temos aqui mais embaixo o campo to e o meu e-mail.com. Esse campo é que confirma que o destinatário pretendido era eu mesmo. Ele é útil para demonstrar a intencionalidade do envio, principalmente nos casos em que a empresa afirma que notificou alguém por e-mail. É um elemento que reforça também a legitimidade da entrega. Esses aqui são os principais pontos para se analisar no e-mail, e depois deles vem aqui todo o conteúdo propriamente do e-mail. Esse conteúdo todo, ele está no formato HTML, por isso que tem esse monte de código estranho aqui. Isso aqui quando a gente larga no editor HTML, no que ele vai formatar, vai criar as tabelas, títulos, letra maior, menor, tudo aquilo que fica visualmente muito mais atrativo. Se você se interessa sobre provas digitais, dá uma olhada também nos outros vídeos gravados aqui no canal. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição.